altura máxima da árvore rubro-negra. Agora eu já escrevi, eu não vou mudar, mas falar altura máxima parece estranho, porque a altura é o comprimento do caminho mais longo, né? Então o que eu estou querendo dizer, na verdade, vamos encontrar um limitante superior para a altura, tá? Uma coisa que eu garanto, falo, olha, nenhuma árvore rubro-negra com esse número de nós tem mais do que isso de altura. É um limitante para a altura. Então, vamos limitar ali a altura das árvores rubro-negras. Quando a gente vai fazer esse tipo de análise, às vezes a análise tem que fazer uns caminhos meio tortos, vocês vão ver que essa análise tem um truquezinho ali na matemática interessante, mas é sempre bom ter a mente onde a gente quer chegar, tá? É sempre legal falar, tá bom, eu quero saber da altura, deixa eu identificar o que é a altura, né? Então, vamos começar aqui, para ter em mente onde a gente quer chegar, tá? Então, aqui, a altura de uma árvore qualquer, aí, uma árvore genérica, a análise tem que ser genérica, então a altura para uma árvore rubro-negra qualquer. Eu vou chamar ela de H, e eu vou lembrar vocês que ela é o quê? Ela é o comprimento do caminho mais longo, tá? Isso aqui a gente já falou que não é uma árvore rubro-negra, não quero que vocês achem que seja, não vamos confundir, mas ela tem uma altura, qualquer árvore tem uma altura. Então o que eu quero dizer com comprimento do caminho mais longo é isso aqui, Se eu vier para cá, qual que é o maior número de saltos que eu consigo dar entre a raiz principal da árvore e um apontador nulo, ou para chegar numa folha, né? Qual que é o maior número de saltos? Seria algo assim, né? 1, 2, 3, tá? Para chegar na folha. Eu não conto, não tem o último salto porque acabou ali. Tá? Então a altura dessa árvore aqui seria 3, porque é o comprimento desse caminho. Então, a altura H aqui é o número de saltos ou o número de arestas, tá? Eu vou chamar cada uma dessas setinhas, né, que liga os nós ali, que liga um pai com seu filho, de aresta. É o número de arestas do caminho mais longo. E por que eu quero descrever em relação ao caminho mais longo? Porque analisar pensando num caminho vai ajudar bastante a gente a relacionar a altura com as propriedades da árvore rubro-negra. Em particular, uma coisa que a gente pode usar a figurinha para nos ajudar de novo, é que, olha só, como na altura, o comprimento do caminho mais longo, e esse comprimento é o número de arestas internas, então, por exemplo, aqui é 1, 2, 3, notem que, como eu começo em um nó, eu começo na raiz e termino numa folha, o número de nós é sempre 1 a mais do que o número de arestas desse caminho, do que o comprimento do caminho. Tá? Eu não estou muito preocupado com esse mais 1, menos 1, eu só quero um limitante superior. Então o que eu vou dizer é que o número de arestas é menor ou igual que o número de nós do caminho mais longo. Tá? Em particular ele é 1 a mais, mas vai servir a ser um limitante superior. E agora relacionando diretamente com... Isso aqui era verdade para qualquer árvore, né? Relacionando com a árvore rubro-negra. O número de nós do caminho mais longo tem dois tipos de nós, né? Tem nós pretos e nós vermelhos. Então isso aí vai ser igual ao número de nós pretos mais o número de nós vermelhos. Eu omiti caminho mais longo dos dois só para não ficar gigante, mas número de nós pretos e número de nós vermelhos do caminho mais longo, ok? Tranquilo até aí, gente? Por que isso aqui é interessante para a gente, tá? Vou dar a intuição da prova antes da gente fazer. Isso é interessante olhar dessa forma porque o número de nós pretos, graças à propriedade 4, tem uma certa homogeneidade ao longo de todos os caminhos, né? O número de nós pretos no caminho mais longo é igual ao número de nós pretos em todos os caminhos. Isso vai ser importante na análise num instante, tá? Mas além disso, o número de nós vermelhos, vejam só, isso eu quero desenhar com vocês aqui. Eu já falei que essa aqui não é rubro-negra, então eu vou apagar ela para não causar mais confusão. Mas eu quero a abstração com vocês aqui, ó. Vamos começar uma árvore qualquer e eu vou fazer um caminho descendente nela, tá? Uma
árvore genérica, né, não é genérica o bastante, a gente queria avaliar as coisas para qualquer árvore mesmo, mas acho que vai ser genérica aqui para nos dar intuição. Imaginem que eu fiz esse caminho descendente numa árvore rubro-negra. E eu vou dar a vocês o poder de colorir os nós delas para serem vermelhos, tá? Respeitando as propriedades. Qual que é o máximo de nó vermelho que eu consigo colocar aqui? Posso colocar na raiz? Não, né? Já tem uma propriedade explícita que não deixa. Posso colocar aqui? Que tudo bem, né? Eu quero muito nó vermelho, eu quero apelar no nó vermelho. Posso pôr aqui? Não posso, né? Eu quero apelar, mas as propriedades me deixam bem amarrado, né? O nó vermelho, aqui pode, né? Mas aí aqui de novo não pode. E aqui pode. Vejam que no pior caso, no caso que tem mais nó vermelho, um caminho vai ser alternante. Sempre começando no preto, porque a raiz é preta. Então, no pior caso, um caminho qualquer, e em particular o caminho mais longo que a gente está olhando, vai ter um nó vermelho para cada nó preto. Concorda? Perdão? No máximo. Ou de outra forma, o número de nós vermelhos no caminho mais longo é menor ou igual que o número de nós pretos. Ele não pode superar o número de nós pretos. Colocando de outra forma, se ele superasse, tem que ter dois adjacentes, não seria rubro-negro. Então isso aqui é menor ou igual que 2 vezes o número de nós pretos do caminho mais longo. Mas eu posso até ignorar isso aqui, porque a gente já sabe que o número de nós pretos tem que ser o número de qualquer caminho, pela propriedade 4. Então veja que interessante, a gente começou olhando para a altura, relacionando com o caminho mais longo, que é a definição dela mesmo, né? Só que a gente percebeu que o número de nós vermelhos, no máximo, vai dobrar o número de nós do caminho mais longo. O número de nós do caminho mais longo é menor ou igual que 2 vezes o número de nós pretos desse caminho mais longo. Só que pela propriedade 4, o número de nós no caminho, vou até colocar assim, eu risquei isso aqui por conta da propriedade 4. A propriedade 4, não faz mais sentido eu focar no caminho mais longo, é o número de nós pretos. Em qualquer caminho, o quê? Raiz null. Não é qualquer caminho que começa na raiz e termina na raiz, não estou apelando. É qualquer caminho raiz null, tá? Em qualquer caminho que começa na raiz principal da árvore e termina e termina num apontador nulo. Olha só que interessante, deixa eu desenhar outra árvore aqui que vai ajudar a gente a fechar essa prova para limitar a altura, tá? Eu vou começar a desenhar uma árvore que almeja ser rubro-negra, aqui. Ela almeja ser rubro-negra. Parecida com aquela que eu desenhei antes, de contra-exemplo, né? Se todos os nós aqui forem pretos, essa árvore é rubro-negra? Não, né? Por quê? Porque tem um caminho raiz null mais curto aqui, né? Um caminho que começa aqui, desce direita a direita, ele só passa por 2 nós pretos, enquanto que os outros passam por 3. Então, virando a afirmação do avesso, se eu disser para vocês que qualquer caminho raiz null, na minha árvore genérica, eu tenho uma árvore rubro-negra e ela pode ter nós vermelhos. Meu exemplo aqui não teve por falta de criatividade minha, tá? Mas eu já melhoro eles, qualquer coisa. Mas eu pego uma árvore rubro-negra qualquer. Se eu afirmar que qualquer caminho, se eu afirmar que o número de nós pretos em um caminho raiz null é K, não é um valor K, é um inteiro K, né? Isso tem que valer para todos os caminhos. Isso quer dizer que eu não posso ter buraco na árvore para cima do nível K. Por exemplo aqui, se eu falasse que o meu K, que eu estou falando aqui, que está relacionado com essa propriedade, né, é esse número, tá? O K é a letra que eu estou dando para esse número. Se o K for 3, isso não pode acontecer. Eu não estou dizendo, vejam o contrário, né? Eu não estou dizendo que todo o caminho daqui até o terceiro nível ali, desculpa, isso, 3, porque 1, 2, 3, né? Eu não estou dizendo que todo mundo aqui passa só por nó preto. Isso aqui, perfeitamente possível, ó.
Tranquilo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Os caminhos aqui passam por 3 nós. Mas isso aqui não pode acontecer. 1, 2 e acabar não pode. Se eu estou afirmando que todo o caminho da raiz até um apontador nulo, aliás, esqueci de fazer essa analogia, quando vocês quiserem pensar o que é um caminho raiz nulo, pensa que é uma busca que falhou. Uma busca estava dizendo na árvore, chegou no apontador nulo. Tá? É uma busca que não achou resultado. Ela chegou num nicho que poderia estar ocupado, mas não estava. Se o número de nós que essa busca passou for menor do que k igual a 3, não é rubro-negro, com certeza. Tá? Porque para satisfazer essa propriedade, para todo o caminho raiz nulo ter o mesmo número de nós, e eu estou dizendo que o meu número de nós é k, eu vou ter que, mesmo o caminho mais curto, tem que ter 3 nós. É isso que eu estou dizendo. Ou colocando, deixa eu arrumar isso aqui inclusive, né? Ou colocando de outra forma, tá? Tentando dar intuição ali, minha cabeça funciona de jeito estranho, então, e tentar dar intuição de mais de uma forma. Do mesmo jeito que eu falei que o nó vermelho, intuitivamente, te dá algum jogo na árvore, porque com essas propriedades, se eu não pudesse colocar nó vermelho, não daria para desbalancear nada, né? Não ia nem conseguir mexer nessa árvore. Mas dessa mesma forma que ele te dá algum jogo, essa propriedade 4, junto com o fato de que os nós vermelhos não são obrigatórios, ela me limita o menor caminho. O maior, eu não tenho certeza ainda. Mas o menor, todo mundo tem que ter igual. Todo mundo tem que ter aquele mesmo número de nós. Tá? Então, se a propriedade 4 está sendo satisfeita, se ela é rubro-negra, tem que satisfazer, e todo nó raiz null tem K nós pretos, eu não posso ter nenhum caminho raiz null com menos do que K nós. Porque meio que eu não tenho nó vermelho para jogar fora. Eu posso ter mais, eu posso ter um caminho com K mais 2 nós, e 2 são vermelhos, beleza, não estou desrespeitando. Menos do que K não dá para ter. Ok? A intuição? E por que isso é importante? Porque isso me permite concluir que se eu tiver uma árvore rubro-negra, essa explicação, confesso, eu achei meio torta, então deixa eu ver se eu recupero o caminho aqui da explicação com essa frase. Se eu pegar uma árvore rubro-negra qualquer, que tem pelo menos K-nós nessa propriedade 4, K-nós em qualquer caminho raiz nulo, ela tem que ter K-níveis completos. Ela não pode ter nenhum buraco antes de K-níveis. Tinha uma dúvida? Ok? Então, meio que aquela propriedade ela está relacionada com a árvore ser completa pelo menos até um certo ponto. Simplesmente por causa disso que o exemplo mostra. Se ela não tiver completa até aquele ponto, vai ter um caminho raiz nulo que viola a propriedade. Né? De novo aquele desenho pequenininho aqui só para... Não interessa o quanto que ela pareça balanceada. Né? Olha só, essa árvore pode parecer muito balanceada. Pode parecer bem cheia, mas ela não tem, deu branco, perdão, mas aqui ela tem um caminho raiz nulo que não passa do nível 2. Tá? Aqui, desculpa, falei nível, não queria dizer nível, que não passa de 2 nós pretos nesse caminho. Então se o K que eu estou afirmando aqui for maior do que 2, isso aqui estaria quebrado. Tudo bem, gente? Deixa eu apagar isso aqui e ver se eu faço algo útil com essa propriedade que eu tentei chamar a atenção para vocês aqui. Parece que eu vou desenhar a mesma coisa, mas não é, tá? Prometo que eu cheguei em algum lugar diferente agora. Então, imaginem que eu tenho aqui uma árvore completa. Tá faltando espaço para desenhar, né? Mas crescimento exponencial dá nisso, né? Vai ficando o espaço entre os nós aqui vai ficando muito pequeno, muito rápido. Olha só, essa é uma árvore completa com 3 níveis, né? Se eu colocar aqui nível 0,
nível 1, nível 2, nível 3. Lembrar vocês que ela é muito preditiva, né? O número de nós por nível é 1, 2, 4 e 8. Não é por acaso, né? Se cada nó pode ter 2 filhos, se ela for completa, cada nível que ela desce, o próximo nível dobra o número de nós. Isso aqui tranquilo, gente? Isso aqui a gente sabe que é um comportamento exponencial, né? É só evidenciar ele aqui. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. No késimo nível, imagina agora que eu estou pensando numa árvore completa com k níveis. Ela vai ter 2 elevado a k. A soma disso aqui é a soma dos termos de um APG de razão 2, que começa em 1, tem razão 2, né? É o somatório de 2 elevado a i para i igual a 0 até k, onde k é o último nível, e isso aqui vai dar 2 elevado a k mais 1 menos 1. Ok? Forma da soma dos termos do APG, tranquilo? Tá bom. Por que isso aqui é relevante para a gente? Porque isso aqui eu consigo relacionar com o número de nós dessa árvore, né? Não tem como uma árvore ter k níveis completos, quer dizer, tem um nó no primeiro nível, 2 no segundo, 4 no terceiro e assim por diante, sem abarcar um número razoável de nós. Tá? Se ela tiver depois disso outros níveis incompletos, ela vai ter mais nós ainda, mas pelo menos esse número de nós ela vai ter, certo? Então, qualquer árvore que tem k níveis completos tem que ter pelo menos esse número de nós. Ou seja, deixa eu destacar aqui, o número de nós n de uma árvore que tem k níveis completos tem que ser maior ou igual do que 2 elevado a k mais 1 menos 1. Só que, por conta da propriedade 4, que era o que eu estava chamando a atenção antes, se eu tenho todo o caminho raiz null com o mesmo número de nós, eu tenho pelo menos k níveis completos. Onde k depende da minha árvore, mas todos, né, eu não posso ter buraco antes daquele valor. Se o número de nós que eu tenho em todo o caminho raiz null é 5, eu vou ter 5 níveis completos. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui, tá? Eu posso trocar esse k mais 1 aqui pelo número de nós no caminho. Deixa eu só fazer uma correção aqui, um ajuste de índice. O nível aqui começa em 0, né? Então, se eu chego até o nível k, tá? Eu passei por quantos nós? Por k mais 1. Então, k mais 1 é exatamente esse número de nós que a gente está falando. Tá? Não é o k que é o número de nós, é o k mais 1. Então, vou destacar isso aqui, que do jeito que eu fiz as continhas, isso aqui é o número de nós em qualquer, de nós pretos, perdão, o número de nós pretos em qualquer caminho raiz null. Porque eu estou partindo disso para ter pelo menos esse número de nós de níveis completos. Fazendo a manipulação aqui, 2 elevado a k mais 1 vai ficar menor ou igual que n mais 1. Aplica log dos dois lados. K mais 1, tá feio ficar carregando K mais 1, mas é que eu defini ele lá, tá? Então é K mais 1 o número que a gente está interessado. K mais 1 é menor ou igual que log de n mais 1. Ok? Então a gente limitou agora, a gente relacionou o número de nós, né, e o número de níveis completos que eu tenho aqui, o número de nós pretos em qualquer caminho raiz null. Tudo bem até aqui, gente? Gente, tudo bem? Vejam que isso aqui era tudo que me faltava aqui. Eu já tinha concluído com vocês que a altura é menor ou igual que 2 vezes o número de nós pretos em qualquer caminho raiz null. Só que agora a gente tem como relacionar qualquer caminho raiz null com o número total de nós da árvore. Então é só eu plugar isso aqui e concluir que a altura é menor ou igual que 2 vezes log de n mais 1. Sendo que, só para lembrar vocês, log de n mais 1, até veio daí a conta, né? É a menor altura que uma árvore binária pode ter. Então o que a gente está dizendo é que o maior desbalanceamento que essa árvore pode ter é de um fator 2.
O que faz muito sentido intuitivamente se a gente pensar que até visualizem, a árvore mais desbalanceada, que tem que respeitar isso aqui, vai ter o quê? Imagina que um lado dela só tem um caminho curtinho, só com nós pretos. E ela tem um outro braço, tá? Ela tem um monte de braços, mas só imagine esses dois. Tem um outro braço aqui, um outro caminho compridão, que é preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho. Esse cara vai ter no máximo o dobro desse aqui. Esse tem log n, esse aqui vai ter no máximo 2 log n. Ok? Então é meio que essa intuição que vem daqui. Né? Basicamente, essa é a parte mais esquisitinha. Não tem nada de errado, mas é a parte que às vezes dá mais nó para entender. Um jeito que eu tento pensar nisso é que, assim, se eu estou afirmando que uma árvore tem um certo número de níveis completos, não tem como ela ter aquilo sem caber um monte de nó lá dentro. Então, se você afirmou que tem aquele número de níveis completos, não dá para ela ter um número muito pequeno de nós. O número de nós tem que ser disso para mais. Né? Isso aqui vira um limitante inferior para o número de nós. Só que daí a gente inverte o jogo. Como eu estou interessado em saber o comprimento do caminho, eu foco no comprimento do caminho e consigo isso em função do número de nós. Tudo bem, gente? Então, para além da matemática que sempre dá um pouquinho de nó, o que a gente conclui é que, de fato, essas propriedades, que aparentemente podiam ser esdrúxulas, não só intuitivamente, mas garantidamente vão limitar a altura máxima da nossa árvore AVL. Se vocês lembrarem, uma árvore AVL, uma árvore rubro-negra, perdão, ato falho. Se vocês lembrarem, uma árvore binária de busca balanceada, uma árvore binária de busca sem garantia de balanceamento, ela está num jogo perigoso. Ela pode ser log n de altura, que é muito bom, ou n, né, n-1, que é muito ruim. Aqui a gente limitou por 2 log n, a gente está muito mais perto do lado muito bom, né, muito longe do caso ruim que a gente queria evitar. Muito longe mesmo. Então, essa é a motivação para assim, olha, realmente parece fazer sentido manter essas propriedades. Agora, ninguém diz que a gente consegue. Essa é uma outra questão. Porque, tudo bem, uma árvore ser rubro-negra, até aí uma árvore estática, se o negócio é estático, eu posso colocar num vetor ordenado, a gente já falou sobre isso, né? Eu estou pensando num conjunto dinâmico, tem que poder inserir nó, remover nó e tal. Será que eu consigo mexer nessa estrutura e manter as propriedades? É isso que a gente tem que focar agora. Né? Mas eu preciso apagar a luz.